Olá, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Então, olha só, hoje nós vamos ver aula 17, a estética neoclássica, e nós vamos ver, continuar, né, na estética neoclássica, e nós vamos ver dois autores, o Boccagi, português, e Gonzaga, brasileiro. Então, vamos nós. Bom, o arcadismo em Portugal, ele é representado por Boccagi, que viveu de 1765 a 1805. Então, vocês observem que é a segunda metade do século XVIII, tá? Então, aqui tem uma foto dele e as características de suas obras. Então, é uma poesia tipicamente árcade, porque fala de bucolismo, contentação emocional e clareza, né? Aquela história do minimalismo e tudo mais. As obras dele são consideradas pré-românticas. O romantismo é o nosso próximo estudo, né? Na próxima apostila, nós vamos estudar o romantismo, então é a nossa próxima escola literária, tá? Então tem, por ser, né, obra, ela é considerada uma obra pré-romântica, por quê? Porque ela tem subjetividade, melancolia, tristeza e locus horrendos. O locus horrendos, ele vai contrapor com um daqueles temas árcades que a gente estudou na aula passada, que é o locus amoenos. Então, o locus amoenos é aquele lugar lindo, maravilhoso, aprazível, etc. E o locus horrendos é totalmente o contrário, né? É uma coisa horrível, é uma coisa assim tétrica, né? Que assim dá medo, tá? E aqui no Brasil nós temos o Tomás Antônio Gonzaga. Ele viveu de 1744 a 1810, então de novo, segunda metade do século XVIII. Gente, ele é muito importante na nossa literatura. Vamos ver por quê, tá? Primeiro contexto histórico, né? A gente estava no ciclo do ouro em Minas Gerais e tinha a Inconfidência Mineira. Tomás Antônio Gonzaga, ele era considerado um dos, ele é considerado não, foi um dos inconfidentes lá, junto com Tiradentes e tudo mais, tá? Então, se vocês não estudaram Inconfidência Mineira, faz uma pesquisa que vale a pena. As principais obras do Gonzaga. Nós temos duas partes. A poesia lírica é marcada por Marília de Dirceu, que foi publicada em 1792. E ela se divide em duas partes. A primeira é a tipicamente árcade, que é a presença do pastoralismo, do locus amoenos, a exaltação à natureza, tudo lindo, maravilhoso, aprazível, né? Aquelas coisas minimalistas, eu não preciso disso, vamos cortar o supérfluo e tudo mais. E ele também tem uma fase pré-romântica, tá? Que tem esses traços de subjetividade, como eu falei para vocês, da obra do Boccagi, o sentimentalismo e o locus horrendos, que são cárceres, masmorras, etc. Gente, Tomás Antônio Gonzaga foi preso, tá? Marília de Dirceu, ele escreveu por causa de uma moça que ele via pela grade da masmorra, né, onde ele estava encarcerado, porque ele foi preso porque ele era inconfidente, tá? Então, assim, primeiro ele estava apaixonado, não sei o quê. Aí ele foi, né, estava vendo que as coisas não estavam lá grandes coisas, ele foi mudando a narrativa dele nesse poema. É um poema narrativo, tá, gente? Do amor dele por Marília. Né? Então ele escreve para essa moça que ele intitulou de Marília, né? Não se sabe se o nome dela era esse, e ele, Dirceu, né? Apesar de o nome dele não ser Dirceu, mas ele se coloca na obra como Dirceu. Então chega uma hora que ele começa a ficar no desespero, por quê? Né? Porque ele está encarcerado, ele está sofrendo. Então, essa parte a gente pode considerar a parte pré-romântica da obra dele. Só que além da poesia lírica, o Tomás Antônio Gonzaga, ele teve a poesia satírica, que foi intitulada de Cartas Chilenas, publicada em 1845. É muito interessante essa obra. Vamos lá. Então, a obra contém 13 cartas, e algumas estão incompletas, escrito com versos decassílabos brancos, né? Decassílabos, 10 sílabas poéticas brancos, porque não tem rimas, tá? São cartas remetidas por um personagem de nome Critilo, a seu amigo Doroteu, né, os dois fictícios, tá? Em que constavam denúncias da má administração do Chile. Só que é assim, ele falou do Chile, mas não era bem o Chile que ele queria retratar. Então, a estrutura dessa obra é alegórica. Por quê?
porque ele usa o Chile representando Minas Gerais. Santiago, que é a capital do Chile, ele coloca representando Vila Rica, que é a capital, que era, né, a capital de Minas Gerais, não era Belo Horizonte, tá, gente? Vila Rica ainda existe, tá? Vila Rica hoje, se não me engano, é Ouro Preto, tá? O fanfarrão Minésio é a representação de Luiz da Cunha Menezes, que é o administrador português em Vila Rica. Então, não era governador, sabe? Era um administrador da, da cidade, tá? Então, essa obra é uma obra denunciativa, porque ele coloca lá as coisas, os absurdos que acontecem na administração desse estado, né, dessa cidade em Minas Gerais, tá? Então agora, gente, vocês vão fazer os exercícios no Maestro, os exercícios da apostila que eu estou reproduzindo lá para vocês. E bom trabalho a todos e até a próxima aula. Um beijo.